Bom, não poderia deixar de começar por agradecer ao excelentíssimo senhor professor doutor Martim Vicente Rodrigues o convite que muito me honra para estar nesta Assembleia de Investigadores. Eu fui aluno do professor doutor Joaquim Veríssimo Serrão e, de facto, foi uma verdadeira inspiração. As suas aulas arrebatavam-nos. Nós saíamos de lá, das aulas, com vontade de aprender mais, fazer mais. E, de facto, no meu percurso como estudante, que é sobretudo isso que eu tenho sido, é a minha verdadeira âncora, não só do ponto de vista científico, mas também humano, e também tenho muito orgulho de dizer, de facto, foi um extraordinário amigo, de quem tive muito prazer de conhecer. Bom, muito agradeço também a vossa presença aqui, a meio da semana, a esta hora. Também a todas as pessoas que estão a seguir esta apresentação à distância. Se me permitem, também gostaria de fazer um agradecimento especial à presença da doutora Catarina Moura, que me acompanhou aqui, que se encontra, neta desta notável personalidade de quem vos irei falar. Esta conferência está estruturada em 2 pontos. No primeiro, vou apresentar o espólio da arquitetura Gélios Monteiro, que, entre outras instituições, se encontra à responsabilidade do Arquivo Municipal de Lisboa. No segundo, apresentarei a vida e obra, enfatizando os seus principais projetos e obras-chave deste notável arquiteto. O espólio deste arquiteto foi adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa à respectiva família em 1993. É uma documentação que se encontra incompleta, já que muitas peças se encontram espalhadas por outras instituições, como, por exemplo, a Escola Superior, agora a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, mas também na posse de terceiros, já que a esposa deste arquiteto tinha o hábito de oferecer aguarelas a familiares e amigos mais próximos, como foi o caso do médico Egas Muniz, Nobel da Medicina, em 1979, cuja casa, em Avanca, tem um importante espólio deste arquiteto. Conhecido como Mestre dos Mestres, ou Mestre Monteiro, mas ainda hoje, infelizmente, um grande desconhecido, pouco estudado, muito pouco estudado. Gélios Monteiro nasceu a 25 de outubro de 1848 em Lisboa, numa família da pequena burguesia. E, como eu referi, de facto, Gélios Monteiro é uma das ideias âncora, procurando as primeiras sínteses sobre o mesmo, tem tanto de significativo para a cidade de Lisboa, quanto de desconhecido do grande público, mensurável, por exemplo, na inexistência de uma única dissertação de mestrado que seja, ou, por exemplo, de uma tese de doutoramento. Dito de outra forma, é um arquiteto sobre o qual está quase tudo por fazer em termos de investigação. Entre os trabalhos, os raros trabalhos nesse sentido, destaco, por exemplo, os de Fátima Ferreira e Augusta Maia, João Alves da Cunha, e também um catálogo coordenado por Inês Viegas, publicado em 1998, na sequência de uma exposição realizada na Estufa Fria. Gélios Monteiro, desde muito cedo, dedicou-se à aprendizagem do trabalho da pedra na oficina do seu pai, cantoneiro de profissão. Concluída a instrução primária, em 1859, vai iniciar o ensino preparatório e, no ano seguinte, com 12 anos, foi admitido na Real Academia de Belas Artes de Lisboa. Bom, é algo que eventualmente nos pode surpreender pela precocidade, mas, em rigor, a partir dos 9 anos, já era possível que assim fosse. E, na Real Academia de Belas Artes, vai frequentar o ensino técnico-profissional até 1870. A formação que obteve neste estabelecimento de ensino foi condicionada pelas limitações pedagógicas da instituição, que de facto estava sobremaneira ultrapassada quando comparada com os seus pares
no resto da Europa, e de facto José Luís Monteiro, desde muito cedo, sentiu a necessidade de ir mais além, de completar a sua formação no estrangeiro. Os seus últimos anos na Real Academia de Belas Artes de Lisboa foram marcadas por dificuldades financeiras, mas também problemas de saúde que o vão levar a solicitar, com sucesso, a dispensa do ensino, do serviço militar obrigatório. A oportunidade de ir para Paris surge em 1871, quando a Real Academia de Lisboa abre concurso para o estudo no estrangeiro de 3 pensionários, e José Luís Monteiro, é também uma das imagens de marca, vai obter o primeiro lugar neste concurso, como também enfatizarei noutros exemplos. Contudo, teve de adiar a viagem devido ao falecimento do seu pai, partindo apenas para Paris em março de 1873, onde vai ser admitido na 2ª classe de arquitetura do curso de Arquitetura Civil. Na Escola Nacional de Belas Artes de Paris, vai escolher como professor o arquiteto Jean-Louis Pascal, um profundo conhecedor do classicismo greco-romano e da emergente, na altura, arquitetura do ferro. Entre ambos vai desenvolver-se uma profunda amizade, muito para além da normal relação professor e aluno, e de facto Jean-Louis Pascal considera-o como um verdadeiro par. E de facto José Luís Monteiro tornou-se rapidamente o melhor aluno deste estabelecimento de ensino, que era a verdadeira referência na área na Europa, e tal como acontecera em Lisboa, também aqui em Paris, José Luís Monteiro vai acumular as distinções, os reconhecimentos, os prémios, afinal revelador do apreço de uma escola por um aluno que tão brilhantemente se destacava entre os demais. De tal forma que, no final de 1878, José Luís Monteiro tornou-se no primeiro português a obter o diploma de arquiteto nesta muito prestigiada escola, a mais renomada à época da Europa. Podemos ver aqui as provas que teve de apresentar para a obtenção do diploma de arquiteto, nomeadamente um projeto de um chalé suíço. Estes documentos que estamos a ver são originais, fazem parte do arquivo José Luís Monteiro, que se encontra na Câmara Municipal de Lisboa. Também aqui um palacete italiano neo-barroco, uma vivenda inglesa neogótica e uma casa espanhola neo-árabe. Portanto, as provas de José Luís Monteiro para a obtenção do diploma de arquiteto constaram nestes documentos que vos apresentei. Ao extraordinário percurso académico de José Luís Monteiro, em Paris, há a juntar uma curta, mas muito rica experiência profissional através do seu mestre Pascal, que o vai colocar em 1876, durante cerca de 1 ano e meio, a conduzir as obras de reconstrução do edifício da Câmara Municipal de Paris. Um feito absolutamente extraordinário, considerando, por um lado, a importância do edifício, a Câmara Municipal de Paris, e, por outro, ainda estarmos na presença de um aluno que, em rigor, ainda não concluíra a sua formação como arquiteto. Terminada essa obra, vai passar a colaborar diretamente com Pascal na instalação da representação portuguesa na Exposição Universal de Paris, de 1878. Aliás, vai ser neste contexto que vai ser proposta a cidadania francesa, que recusou prontamente. Aqui temos uma imagem muito interessante do pavilhão de Portugal, à época descrito como o resultado de uma amálgama entre o Palácio da Pena, o Palácio de Sintra e o Mosteiro dos Jerónimos. De facto, a recusa da cidadania francesa a que aludi deveu-se ao objetivo de José Luís Monteiro de regressar a Lisboa
na sequência de uma candidatura que tinha apresentado em 1877 ao concurso aberto pela Câmara Municipal de Lisboa para o preenchimento da vaga de arquiteto-chefe da primeira secção da repartição técnica, que veio a ganhar. Todavia, o seu José Luís Monteiro não vai entrar de imediato em funções, já que vai efetuar uma viagem de estudo a Lisboa, para a qual tinha solicitado à Academia de Belas Artes de Lisboa a prorrogação da sua pensão, portanto, a sua condição de pensionário, por mais 2 anos. Esta viagem vai decorrer, portanto, vai ter que ser encurtada, decorrendo, como aqui estão a ver, entre janeiro de 1879 e março de 1880, já que teve que antecipar esse regresso devido ao falecimento da sua mãe. Em Lisboa, José Luís Monteiro é recebido na Academia de Belas Artes de forma entusiástica, eu diria mesmo apoteótica. Foi de imediato declarado académico de mérito por esta escola e, no ano seguinte, em 1881, ou seja, José Luís Monteiro tinha apenas 33 anos, é nomeado docente da cadeira de Arquitetura Civil, a mais importante da licenciatura de Arquitetura, numa altura em que, por outro lado, já tinha tomado posse do seu lugar como arquiteto na Câmara Municipal de Lisboa. A cidade, a Lisboa, que José Luís Monteiro vai encontrar, é marcada pelo arranque da grande e muito polémica expansão para norte, no fundo fruto da visão do seu presidente, Rosa Araújo, mas também do engenheiro-chefe da repartição técnica de Lisboa, Ressano Garcia, portanto, 2 figuras de peso com quem teve de trabalhar, e vai ser precisamente num dos quarteirões formados pela construção da Avenida da Liberdade que José Luís Monteiro vai ser chamado a projetar o novo mercado central de Lisboa, portanto, entre a Avenida da Liberdade, a Rua Alexandre Herculano, a Barata Salgueiro, a Mãozinho da Silveira. Todavia, este novo mercado central de Lisboa não passa das fundações, já que vai haver uma muito grande polémica à época, alimentada na imprensa escrita, já que este mercado central, para o local onde estava projetado, ali na zona do Marquês de Pombal, à época estava muito longe da vida urbana, portanto, do centro de Lisboa, que se desenrolava na Baixa Lisboeta, pelo que não vai vingar a tese da construção do novo mercado central, mas antes, como aqui estamos a ver, a remodelação do muito mais central mercado da Praça da Figueira. Curiosamente, a mesma sorte, permitam-me, diria, o mesmo azar, teve o seu segundo grande projeto para a capital, de 1882, o Liceu Central de Lisboa, mais tarde renomeado Liceu Passos Manuel, situado na cerca do Convento dos Paulistas, entre a Calçada do Combo e o Convento de Jesus, em que José Luís Monteiro vai ser substituído pelo arquiteto Rosendo Carvalheira, mas que, conceptualmente, esta obra, que é construída, vai ser muito semelhante com aquela que José Luís Monteiro tinha projetado e que, no fundo, corresponde ao edifício existente. Porém, logo a seguir, verificou-se, finalmente, a construção de um projeto seu, do mesmo ano, 1882, do Liceu Central, o Jardim Escola de Ferróbel, no Jardim da Estrela, mais tarde rebatizado o Jardim Guerra Junqueiro. Inaugurado em 1882, é a primeira e única obra do género na arquitetura portuguesa, de acordo com o sistema vanguardista de ensino do pedagogo alemão Ferróbel, portanto, um dos mais importantes
formadores da educação infantil, por via aquela experiência Kindergarten, não é? Jardim-escola, ou seja, jardim de infância, em rigor, que se implantava um pouco por toda a Europa Ocidental, e podemos ver, trata-se de uma pequena escola modelo, semelhante a um chalé rústico de madeira, afinal um belo e raro exemplar da arquitetura romântica em Lisboa, perfeitamente integrado no Jardim da Estrela. Ao iniciar funções, este jardim-escola estava capacitado para acolher 200 crianças e 10 docentes, nomeadamente 4 professores, 4 educadoras jardineiras, um professor de ginástica, um professor de canto, que por sua vez eram assistidos, os alunos, pelo pessoal auxiliar e de substituição. Podemos ver que este edifício, de um só piso, desenvolve-se numa planta em H, onde se destaca este corpo central pela maior elevação e cobertura de uma pirâmide em forma de hexágono. Contudo, obras realizadas nos anos 20 do século passado, há cerca de 100 anos, alteraram profundamente a percepção visual do edifício, mas também toda a relação com a envolvente, o próprio esquema de iluminação natural, portanto, toda aquela estrutura envidraçada que tinha sido pensada pelo arquiteto, portanto, assente numa construção de madeira e que é profundamente alterada nos anos 20 do século passado. Até há cerca de 3 anos, este edifício, portanto, teve as mais variadas utilizações, a última das quais como jardim infantil da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Podemos ver aqui, já sujeito ao abandono. Contudo, o pior, eu diria mesmo o impensável, aconteceu com a demolição integral, exatamente há cerca de 2 anos, a 20 de fevereiro de 2021, deste chalé, que foi transformado nisto que estamos aqui a ver, no fundo, um monte de entulho. Outra imagem profundamente dolorosa. Veja-se aqui o bulldozer num cenário de absoluta destruição. Na altura, portanto, por toda a polémica também que este acontecimento, esta destruição gerou, a Câmara Municipal de Lisboa justificou que esta reconstrução, era isso que se pretendia, tinha como objetivo restaurar o espaço, acolher uma biblioteca municipal para a divulgação da temática da conservação da natureza e da biodiversidade. Aqui outra imagem da obra projetada. E, de facto, há dias, no fim de semana passado, no âmbito da preparação desta apresentação que aqui trago, visitei o Jardim da Estrela e verifiquei com grande satisfação que os trabalhos de conservação e restauro deste equipamento já estão concluídos, tal como se observa aqui. Portanto, esta é a fachada principal, o alçado principal. Aqui uma imagem mais próxima. O espaço está vedado, portanto tem uma cerca a toda a volta. Aqui o alçado lateral esquerdo. O alçado lateral contrário, direito. Enquanto técnico camarário, é nesse aspecto que eu vos estou a falar, portanto, depois irei destacar outras frentes, digamos, da atividade de São Luís Monteiro. Este arquiteto apenas vai regressar às grandes obras no início dos anos 90, com o projeto para o quartel do Corpo dos Bombeiros Municipais, atualmente a sede da primeira companhia do Regimento dos Chapadores Bombeiros de Lisboa, na Avenida Dom Carlos I, portanto, penso que todos conhecem este edifício, quando vamos a descer, mais ou menos a meio do lado direito, que, em poucas palavras, se destaca pela simetria, pelo rigor, pela sobriedade. Temos aqui um edifício de aparência
de tipo fortaleza, vincada por esta torre central, que também são fotografias minhas. Portanto, esta torre central, que temos aqui, assinala com estes dois túneis de acesso ao pátio. Também podemos ver que aqui adoçado ao edifício principal temos um outro com apenas 2 pisos que faz supor uma ocupação mais nobre, mesmo habitacional. Outra característica do projeto do quartel refere-se ao reaproveitamento dos elementos recolhidos do antigo convento da Esperança, que lá se encontrava, como, por exemplo, algumas cantarias, azulejos. Outro projeto de Gélias Monteiro, iniciado em 1897 e concretizado apenas entre 1908 e 1910, aqui numa fotografia do ano seguinte, 1911. Esta obra resulta da abertura, no final do século XIX, da Avenida Dona Amélia, hoje Almirante Reis, que obrigou à demolição da igreja seiscentista em 1908, numa altura em que a construção do novo templo já era feita 300 metros acima. Portanto, temos aqui uma situação de algum modo singular. A desconstrução, peço desculpa, falta uma palavra exata, o desmontar, digamos, da igreja original e a sua reconstrução, pedra a pedra, 300 metros acima. Exato. Neste trabalho, Gélias Monteiro não perdeu a oportunidade de enobrecer este templo, quer pela utilização de elementos clássicos mais ricos, mais nobres, mas também aqui por uma alteração da própria escala, a proporção, sobretudo mais notórias na fachada. Ao longo da sua carreira como arquiteto municipal, terminada após 29 anos de serviço, portanto é uma vida, 29 anos a trabalhar na Câmara Municipal de Lisboa, reformou-se em 1909. Gélias Monteiro vai realizar muitos outros projetos, sobretudo de arquitetura efêmera, de menor dimensão, mas não menos interessantes, e aos quais se dedicou com toda a sua paixão. Destaque para os coretos que desenhou, de que apenas subsiste o que construiu para a Avenida da Liberdade, inaugurada em 1894, em ferro, no estilo neo-árabe, e que se destaca pela sua dupla escadaria. Mas também a cobertura, podemos ver aqui o interior, que é composto por um delicado trabalho de madeira, com as iniciais da CNL. Outra perspectiva deste coreto na Avenida da Liberdade. São imagens muito bonitas, mas que foi transferido, este coreto, para o Jardim da Estrela em 1932, devido ao crescente tráfego automóvel na avenida, que dificultava a audição da banda. Portanto, os elementos da banda queixavam-se que, com o crescente tráfego automóvel, tinham dificuldade em ser ouvidos.